Alô, planeta Terra, alô, Brasil. 3 de outubro de 2025, ano 2 do nosso Jogando Conversa Dentro. Anteontem, na roda de cura, caiu a luz, faltou a internet, eu não pude fazer. Isso são os percalços da vida rural, né? Vocês sabem, eu moro no interior do estado do Rio, eu moro dentro da floresta. Eu estou falando aqui com vocês literalmente dentro da Mata Atlântica. Eu moro a 150 quilômetros do Rio de Janeiro e o serviço de luz, né, a Light, cada vez pior. Antigamente só no verão, quando chovia, quando te ventava, que acabava a luz, agora acaba a luz a qualquer momento, né? E eventualmente também cai a internet. Então, às vezes, pode acontecer isso aí, tá bom? E terça-feira a nossa roda de cura não é gravada, porque é um trabalho terapêutico, mas hoje é gravado. E aí, esse tema acabou orbitando a minha história. Eu já falei com vocês que esse ano eu combinei que o tema ia escolher a gente, né? Não era a gente que ia escolher o tema. Aí o tema sempre acaba aparecendo num papo com alguém, numa leitura, num vídeo, numa meditação, num sonho. E esse mês alguns temas apareceram. E esse tema que eu gosto muito, que é essa pergunta: é verdadeiro e justo? Eu acho que essa pergunta, quando apareceu no meu trabalho, como uma senha do alinhamento energético, ela veio... Vou espirrar. Ela veio como uma pergunta para o resto da vida. Então, é uma das perguntas, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu, ao longo dessas décadas, eu venho coletando umas perguntas que eu chamo de perguntas bússola. São perguntas que eu utilizo para ir aferindo a minha vida, né? Para ir norteando a minha vida. E essa é uma pergunta que eu acho que foi das mais fantásticas que vieram para mim, que é uma pergunta que eu acho que todo mundo devia sempre estar se fazendo. A cada escolha, a cada caminhada, a cada novo projeto, a cada opção, a cada qualquer coisa, é verdadeiro e justo para mim? É verdadeiro e justo comigo? Essa pergunta vem acoplada com uma outra senha, com outro mantra, que é muito instigador, né? Que é eu primeiro. Eu primeiro. Estou resfriadinho aqui, tá? E eu lembro sempre, porque eu primeiro acaba reportando muitas vezes. Eu já ouvi isso: mas você está fazendo apologia do egoísmo? O egoísmo, se tivesse um mantra, não seria eu primeiro, seria só eu, que é muito diferente, né? O egoísmo é uma espécie de patologia aonde como é que eu vou dar se eu não tenho? Eu não estou justificando o egoísmo, não. Estou tentando entender, né? E ouvi isso de um terapeuta. Como é que eu vou dar se eu não tenho nem para mim? Então, o egoísmo, eu acho que a vaidade mais patológica também, assim, não é a vaidade normal, desejável da gente querer estar bem, se apresentar bem, né? Ter autocuidado, isso é importante, né? Ter uma vaidade que é importante. Mas eu acho que o egoísmo e a vaidade, de alguma forma, vem tentar... É claro que eu estou generalizando, né? Não tem como não generalizar, mas muitas vezes vem tentar compensar. Baixa autoestima, menos-valia, né? Uma forma de tentar compensar. A vaidade por que eu tenho que ser melhor? Porque se eu estou com autoestima boa, se eu tenho alto valor, se eu tenho um bom amor próprio, uma boa autoimagem, eu não preciso ficar me comparando com ninguém.
Eu não preciso precisar ser melhor do que alguém, né? Que é mais ou menos o que a vaidade patológica faz com uma tentativa de compensar menos-valia, de compensar pouco amor próprio, pouco poder pessoal, né? Uma autoimagem ruim, baixa autoestima. E aí, essa pergunta é verdadeiro e justo para mim, ela vai criar uns desafiadores enormes, porque ela vai na contramão de umas crenças que estão muito estruturadas na nossa história, como, por exemplo, dar é mais nobre do que receber, né? Isso é visto com muitos bons olhos pela cultura, né? O eu primeiro, eu estava falando isso, eu ia dar um exemplo, eu esqueci. O eu primeiro tem a ver, me reporta sempre a máscara de avião. Você pode estar com um neném recém-nascido no colo, a máscara primeiro em você. Aí depois, porque aí você vai ter como cuidar, né? Ninguém pode dar o que não tem. E aí eu lembro sempre, sempre da frase mais famosa de Jesus. Todo mundo sabe. Amai ao próximo. Jesus podia ter mudado uma palavra. Ele podia ter falado amai ao próximo antes de ti mesmo. Amai ao próximo mais do que a ti mesmo. Mas ele não falou, porque ele era um cara esperto. E ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. Porque quando eu não me amo, o que eu vou fazer, é claro que eu estou generalizando, é tentar buscar esse amor em algum lugar. E aí, uma das coisas que acontece com isso é nada. Porque tudo que a gente precisa encontrar, nesse sentido psicológico, emocional, né, energético, espiritual, está dentro da gente. Se eu for buscar amor fora, eu vou acabar vampirizando alguém, né? Eu vou acabar me vitimizando, eu vou acabar usando algum subterfúgio para buscar de fora aquilo que eu não aprendi, que eu tenho que buscar dentro de mim. É aquela coisa que se fala muito, meu amor foi embora. A pessoa vai embora, o amor vai junto? Não, não vai. Eu não preciso do outro, não tem meia laranja. Eu não preciso do outro para me trazer amor. Eu preciso do outro para, através do outro, eu experimentar o meu amor. Olha que coisa bacana. Eu tinha um terapeuta que fazia muito esse gesto do oito deitado, do infinito. Né? É na mão dupla. A gente não nasceu faltando nada. Isso é uma invenção da religião vigente. A gente não nasceu pecador e culpado. A gente nasceu ignorante de quem a gente é, que é muito diferente. Muito diferente. Mas como a gente não aprendeu que a gente tem que buscar dentro, ao contrário de muitos povos antigos, a gente busca fora. E eu vou repetir de novo, pela enésima vez, eu sempre falo aquela frase do Einstein, né? Como é que você quer que aconteça diferente se você continua fazendo do mesmo jeito? E a gente continua fazendo do mesmo jeito. A gente continua como se a gente tivesse nascido aleijado, faltando, eunucos emocionais, ignorantes, analfabetos emocionais. Né? A gente vai buscar o preenchimento de uma incompletude. Né? Aliás, a coisa já começa aí. Né? Convenceram a gente que nos faltava alguma coisa. Isso está impresso de uma forma extremamente rígida no inconsciente coletivo da nossa cultura, né? Porque a gente sente, você não sente? Eu sinto, todo mundo sente uma incompletude, uma falta, um vazio, um buraco. Todo mundo sente. Só que não existe. Isso foi fabricado, não sei se deliberadamente ou não, ao longo dos tempos, né? Porque é muito mais fácil você manipular alguém com uma autoestima baixa. É muito mais fácil você manipular alguém com pouco alto valor. E se você olhar para a história da nossa cultura, fica parecendo deliberado que muita coisa foi construída
para manter o ser humano manipulável e dominável. Né? Eu acho que era o Dr. Reich que falava que a ninguém interessa um ser humano potente. A ninguém interessa um ser humano potente. Né? Por que será que nunca resolveram uma educação e saúde como poderiam ter resolvido e não foi falta de dinheiro? Porque um ser humano saudável, inteligente, culto, bem informado, com massa crítica, com saúde, ninguém domina, ninguém manipula e a ninguém interessa esse tipo de ser humano. O que isso tem a ver com a pergunta? Tudo. Tudo. Você é verdadeiro e justo com você? Eu sempre que me lembro dessa pergunta, me faço essa pergunta, eu me lembro de uma pessoa muito importante para mim que falava uma coisa também muito irmã gêmea dessa pergunta. Ele dizia que a gente deveria, todo buscador, toda pessoa que está caminhando para o autoconhecimento, né, para se melhorar como pessoa, enfim, seja qual for o conceito que se tem disso, deveria desenvolver e integrar duas virtudes, que é a humildade e a coragem. E ele dizia que se a gente desenvolve só a humildade, a gente corre o risco de resvalar na subserviência, na baixa autoestima. E se a gente investe só na coragem, a gente corre o risco de resvalar na prepotência, na arrogância, no ego inflado, né? Então ele se reportava muito ao Mahatma Gandhi como uma pessoa que teria desenvolvido e integrado humildade e coragem. E eu acho que para responder com franqueza, com verdade, essa pergunta é verdadeiro e justo para mim, comigo, tem que ter humildade e coragem. Porque tem uma coisa que eu aprendi também, que é muito desafiadora, ainda mais na nossa cultura, né? Que a gente ainda acredita que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si. E aonde a gente ainda funciona como eunucos emocionais, né? A gente está sempre buscando fora essa incompletude que convenceram a gente que a gente tinha. A gente não pode correr o risco de não ser amado, de não pertencer, de não ser incluído. A gente não se dá esse direito de passar por esse risco. E eu acho, foi uma coisa que eu ouvi lá atrás, em algum lugar, e isso ficou para mim, né? A gente tem que dar direito ao outro. É engraçado falar desse jeito, né? Mas a gente precisa aprender a dar direito ao outro de se aborrecer com a gente, de se decepcionar com a gente, de se frustrar com a gente, eventualmente até de romper com a gente, se esse for o preço da nossa independência, autonomia e liberdade. Se esse for o preço da nossa autoestima, do nosso alto valor, do nosso amor próprio, do nosso poder pessoal, da nossa autoimagem. Só que a gente não se permite esse risco. E aí, como a gente não se permite esse risco, a gente se permite a adoecer, né? Quantos de nós não mantêm um casamento adoecido? Quantas vezes em consultório eu não ouvi, infelizmente, a maioria mulheres, dizendo: eu não consigo viver sem ele nem com ele. Ruim com ele, pior sem ele. E a gente adoece, gente. A gente adoece casamento, a gente adoece relação profissional, a gente adoece relação social. E para mim, adoecer é muita coisa, tá? Eu não tenho como não generalizar. Mas eu acho que quando eu dou mais do que recebo, já adoeceu. Quando eu recebo mais do que dou, também. Quando eu faço pelo outro mais do que por mim, já adoeceu. O oposto também. Porque é o equilíbrio, isso a gente aprende em constelação familiar, né?
Então a gente adoece muito facilmente. Você quer ver uma coisa que eu falo em curso, que é engraçado, mas é trágico? A gente desenvolveu uns personagens míticos, arquetípicos, simbólicos dentro da gente, que a gente utiliza nessa tentativa de obter de fora aquilo que a gente não aprendeu que tinha que obter dentro. Duvido que vocês não vão reconhecer pelo menos alguns desses personagens. A gente tem dentro da gente, a gente fabrica um vampiro, uma prostituta, um escravo, um mendigo, um ladrão e uma vítima. Deve ter mais. Vamos ficar nesses 6 que já é um time de handball. Quem não? Quem não utilizou algum desses personagens para obter do casamento, do trabalho, da vida social, de sei lá o quê, do dinheiro, dos bens materiais, a tentativa de preencher o desespero do vazio, da falta? Essa é a gênese do vício. Claro que eu estou generalizando. E eu gosto sempre, vou repetir de novo, porque eu acho que é muito emblemático e sintomático a história do Alcoólicos Anônimos, né? Criado por 2 ex-alcoólicos americanos, o método Minnesota, que é o método dos 12 passos, do só por hoje, do evite o primeiro gole. Do AA apareceu o NA, o Narcóticos Anônimos. Com essa estrutura dos 12 passos, a gente tem para workaholics, viciados em trabalho, acumuladores, sexólatras, comedores compulsivos, usuários compulsivos de informática, de videogame, de academia de musculação. A maioria disso é saudável, tirando bebida, droga e acumular, o resto, academia de musculação, informática, sexo, comida, trabalho, é tudo saudável. E tudo pode virar vício, tudo pode virar compulsão. E a compulsão e o vício têm a sua gênese básica nesse sentimento de vazio, de incompletude, no desespero da falta. Olha a armação milenar que colocaram a gente, né? Convenceram a gente que falta, porque a gente nasce pecador e culpado, né? Tem que fazer um ritualzinho na igreja para limpar o pecado lá do Adão, porque a gente já nasce com passivo trabalhista. A gente ri disso, mas a gente não funciona assim. A gente continua buscando fora. E aí, quem é terapeuta sabe, e eu já recebi dezenas de pessoas em consultório com essa fala, com essa se sentindo com o tapete puxado, se sentindo no vácuo, porque se separou, porque enviuvou, porque os filhos saíram de casa, porque se aposentou, porque roubaram algum bem material. E aí, naquela lista das minhas perguntas bússola, né, tem uma outra pergunta que eu acho muito nuclear, né, que é uma pergunta bacana, eu chamo de perguntas de aferição. Quem sou eu sem? Se você tirar teu casamento, teu trabalho, teu dinheiro, teus bens materiais, tua vida social, tuas dependências, o que sobra de você? O que sobra da gente? Em geral sobra insanidade, depressão, né? Justamente porque o nosso inconsciente coletivo não está forjado na ideia, na premissa, no conceito de que eu não nasci pecador e culpado, eu não nasci faltando nada, eu não nasci com buraco nenhum e tudo que eu preciso está dentro de mim. E eu preciso, claro, aí você vai olhar para a China, para a Índia, para Tibete, para indígena, para africana, essas culturas todas desenvolveram formas de buscar dentro. Porque o fora da vida é acessório, é para trocar. Casamento é para trocar, trabalho é para trocar, vida social é para trocar. Só que a gente inverteu o processo, a gente virou polvo, a gente vai, mete um tentáculo para tentar sugar, né,
do casamento, da vida social, do trabalho, dos bens materiais, aquela a completude da nossa incompletude hipotética. É claro que isso vira vício fácil. É claro que isso vira compulsão fácil. Não é estranho que essa coisa do AA, que eu sempre dou o exemplo, você tem esse método dos 12 passos, do evite o primeiro gole, do só por hoje, para trocentas coisas, inclusive muito saudáveis, como eu falei, como comida, sexo, academia de musculação, trabalho, informática. Tudo pode virar vício, tudo pode te destruir, te tornar um adicto que precisa de psiquiatra, psicólogo, pai de santo e tudo para tentar reverter esse processo. É uma merda, né? Mas isso é uma coisa que vem, né? Os séculos vêm forjando isso no nosso inconsciente coletivo. Você tem sido verdadeiro e justo com você? Olha o risco que isso acarreta. Olha o risco que isso acarreta. Principalmente aquilo que eu falei, né? Para que eu possa responder com verdade, com justiça, com transparência, com franqueza essa pergunta, aquela coisa que eu falei, eu preciso ter humildade / coragem. Assim. Porque às vezes eu preciso dar direito ao outro, de se decepcionar comigo, de se aborrecer comigo, de romper comigo. Porque como a gente adoece muito fácil, a gente aceita esse tipo de escambo, né? Que merda de amor é esse, né? Que a gente aceita mediante a nossa dominação, a nossa manipulação, a manipulação sobre a gente privilegiar o outro em detrimento da a gente dá mais do que receber. E a gente faz isso com uma certa facilidade, porque isso é bem visto, muito disso é bem visto aos olhos da religião, é bem visto aos olhos da sociedade, né? E a gente faz, porque a gente não se permite. Isso é uma coisa que eu vou usar esse termo, né? Mas é pulsional, é atávico, é animal, é ancestral. Eu preciso ser amado, eu preciso pertencer. E eu faço qualquer coisa por isso. Qualquer. E a gente vê em consultório a quantidade de gente que se autoriza a ter uma vida de merda, a ter um relacionamento adoecido, a ter uma vida profissional, a trabalhar no que detesta, a estar onde não gosta, a estar com quem não gosta. Eu sempre conto aqui que eu tive um casal de sogros que viveram, não são os atuais não, que viveram 40 anos naquele esquema, não consigo viver com você nem sem você. Eles não viviam bem, não se separavam nem faziam terapia, por mais que a gente insistisse. Isso é neurose pura, pura neurose. E a gente entra nessas relações neuróticas com uma facilidade enorme, enorme. Esses 6 personagens que eu falei que a gente criou dentro da gente, parece uma brincadeira, mas é verdade, né? Vou repetir, a gente tem uma prostituta, um escravo, um mendigo, um ladrão, um vampiro e uma vítima. Que são, né, as estratégias, as logísticas que a gente usa para poder fazer aquilo que ensinaram para a gente. Buscar fora a completude de um vazio que convenceram a gente que a gente tinha. Quando a gente mergulha, como eu mergulhei há 50 anos, no universo, por exemplo, do Oriente, você vai ver que o paradigma é totalmente ao contrário. Toda a filosofia, a técnica, a religião, a ideologia, a psicologia é toda no sentido de buscar dentro. Toda de buscar dentro. Isso faz uma diferença enorme. Porque eu não preciso dos 6 personagens dentro de mim. Eu não preciso dar mais do que eu recebo para poder... Porque aí entra umas hipocrisias, né?
Eu só dou, gente. A gente precisa desdemonizar algumas coisas também que foram demonizadas, talvez de uma forma voluntária. Né? A gente só dá porque precisa receber. Isso não está errado. Inventaram, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Ok, tudo bem, você faz uma doação para vítimas de catástrofe, para asilo de velhinho, população de rua, bacana. Mas fora isso, eu dou o que eu quiser para quem eu quiser. Eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o direito de escolher para quem eu vou dar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E a gente se prostitui de uma forma muito fácil. Não é só falando de sexo, não. Quantas vezes você não deu o teu ouvido que você não queria dar? Teu ombro, teu tempo, às vezes sexo, teu trabalho, dinheiro, para não correr o risco de não ser amado, porque a gente aceita migalha. A nossa autoestima, o nosso autovalor foi tão quebrado pela cultura, pela religião dessa cultura, que a gente se tornou esse ser bizarro, que fica mendigando. A gente mendiga com uma facilidade imensa. Então, eu acho que essa pergunta, você tem sido verdadeiro e justo com você? É um exercício que não é mole não, gente. Vai ter que desagradar muita gente. Eu não estou fazendo apologia do egoísmo, não estou fazendo apologia da indiferença com o outro, não estou fazendo apologia, porque eu escuto muito isso, né? Ah, está fazendo apologia então do egoísmo, da indiferença, foda-se o outro, de jeito nenhum. Foda-se é uma senha muito boa. Tem muita utilidade, foda-se. Mas não o foda-se ofensivo, não o dane-se. Eu não estou fazendo apologia disso. Da indiferença com o outro, do não olhar para o outro. Eu estou fazendo apologia do eu primeiro, da máscara de avião. Porque ninguém pode dar o que não tem. E a gente não aprendeu isso. A gente dá o que não tem fácil. Fácil. A gente adoece fácil. A gente passa por cima da gente fácil. Sabe por quê? Porque a maioria disso é visto com bons olhos, pela religião e pela cultura. E aí, como a gente está numa cultura que, né, que ao contrário de culturas antigas, né, não se preocupou em entender o psiquismo humano, as emoções humanas, o comportamento humano, o coletivo não está nem aí para esses detalhes, se adoeceu, se não adoeceu, né? Ainda mais nesse mundo veloz, que é o século XXI, todo mundo com pressa, todo mundo com medo, né? Medo de perder o emprego, medo de roubarem, medo de assaltarem, medo do futuro dos filhos, o medo hoje, nas grandes cidades, faz parte da atmosfera junto com oxigênio, com hidrogênio e gás carbônico. Então, não tem mais muito tempo para entender o comportamento, para entender a psique do ser humano, né? Para poder deixar de ser para a gente deixar de ser tão refém. A gente é refém. A gente é refém do outro, refém do trabalho, refém do dinheiro, refém da política. A gente é refém porque vai no rolo, não tem tempo, tem que sobreviver, tá cheio de medo, de insegurança, e aí toma tarja preta porque tem depressão, ansiedade, raiva, angústia. Tá, muita gente faz terapia, infelizmente uma minoria, né? Porque também a gente não tem a cultura da prevenção. Isso também é importante, né? A gente procura yoga, psicologia, terapias em geral, né? Meditação, o que for, acupuntura, homeopatia, a gente procura quando está doente. Essas coisas todas deveriam ser preventivas. Mas a gente não tem tempo para ser preventivo. A gente não tem tempo. A gente não tem inteligência emocional. Eu tenho falado isso aqui. As mulheres têm inteligência emocional muito mais adiantada do que os homens, por um motivo muito triste, por causa do machismo estrutural. Pensar
Gente, eu ouvi isso na família. Eu sou de uma família de intelectuais, ouvi a vida inteira o meu pai dizer, se reportando ao Rui Barbosa, que o ser humano se mede daqui para cima. Aliás, o homem, né? Não sei se ele referia a gênero ou a espécie, né? Se mede daqui para cima. Que pensar é mais nobre do que sentir. Como a mulher é inferior ao homem e pensar é mais nobre do que sentir, a mulher pode sentir. Porque eu ouvi Homem Não Chora. Então, espero que tenha sido a última geração. Mulher pode chorar, mulher pode sentir. Então, mulher tem uma inteligência emocional muito maior do que o homem, porque como mulher é inferior ao homem e sentir é inferior a pensar, mulher pode sentir. Olha que... A gente tem um trabalho muito grande de reeducação, gente. Não é só o racismo estrutural, o machismo estrutural, né? A homofobia estrutural, tem tudo isso. Mas tem um analfabetismo emocional, principalmente no homem masculino, imenso. Tem um desconhecimento gigante do funcionamento da psique, do comportamento humano. Só quem conhece um pouco isso é quem faz faculdade de psicologia. Quando isso deveria ser ensinado. Você vai no Oriente... Claro, eu não estou falando de um Oriente aculturado, né? Estou falando de uma cultura milenar, né? Os índios, os africanos, culturas que desenvolveram interesse pelo comportamento humano, pela psique humana, pelas emoções, pela energia, pelo transcendente do ser humano. E principalmente em cima do fato de que é dentro que se procura. E quando você inverte a chave e sintoniza dentro de você, você realmente pode vivenciar independência, liberdade e autonomia. Porque nós somos reféns, nós somos escravos dessa logística do buscar fora. E o mais bizarro é que não funciona. E a gente continua fazendo. Não é? O que fazer com isso? Bom, assim, no mundo veloz do século XXI, primeiro fazer terapia, fundamental, né? Acho que 100% devia ser subvencionado pelo governo. Depois estudar, gente, conhecer minimamente, vai estudar, vai ler psicologia, filosofia, né? Para conhecer minimamente o comportamento, a psique humana, as emoções, né? Como é que um ser humano funciona. A gente não pode, além de ser refém de tudo, a gente não pode ser refém de médico, refém de psicólogo. A gente tem que ser coadjuvante da nossa própria história. A gente tem que ser co-participante da nossa própria história. Eu me lembro meu pai falando, falei, pai, mas você não perguntou isso para o médico, você não quer saber? Ele falava, eu não, ele estudou para isso, eu faço o que ele me mandar. Porra nenhuma. Né? Eu quero saber em relação ao que eu necessito, né? A medicina, as terapias, eu quero saber o máximo que um leigo puder saber. Para poder interagir, para poder conhecer o máximo possível a meu próprio respeito. Para não entregar na mão dessas pessoas os destinos da minha saúde física, emocional e mental. Eu quero trocar. Mas eu só posso trocar quando parte daqui, de dentro. Porque se a gente continua refém do fora, a gente não está trocando. A gente está usando aqueles 6 personagens. Ora a gente é prostituta, ora a gente é ladrão, ora a gente é mendigo, ora a gente é escravo, ora a gente é vampiro, ora a gente é vítima. Isso aí a gente aprendeu bem, porque isso aí está no escopo da cultura do inconsciente coletivo, né? Algumas coisas não são muito bem vistas, outras são bem vistas, outras não são nem mal nem bem vistas, passa batido, né? E a gente vai adoecendo, e adoecer não é nem tão ruim assim, porque se não é um adoecimento extremamente patológico ou criminal, também aí é bem aceito pela sociedade. Ah, viver é um casamento ruim, trabalhar no emprego que você acha uma merda, tá num lugar que você detesta, e vai levando, e vai levando. E o adoecimento vai se banalizando, vai se normalizando.
e a gente vai se emburrecendo psicologicamente, emocionalmente, né? Mantendo um mínimo, né? Uma autoestima mínima, um alto valor mínimo, um poder pessoal mínimo, uma autoimagem mínima, um amor próprio mínimo, né? Para poder sobreviver na velocidade das grandes cidades do tempo moderno. Beleza? E aí volta aquela pergunta. Vamos lançar essa pergunta aqui, né? Você é verdadeiro e justo com você? Essa é uma pergunta. Já que a outra pergunta veio na esteira, quem é você sem? Quem sou eu sem? Vai descascando. Faz esse exercício. Quem é você sem casamento, trabalho, dinheiro, bens materiais, sua casa, sua vida social? O que sobra de você? Isso é uma boa aferição, não é? Então fica essa pergunta aqui para vocês e fica essa pergunta associada. Você tem sido verdadeiro e justo com você? Você tem humildade e coragem para responder essa pergunta? Referenciando em você primeiro? Olha quanto mantra legal. Eu primeiro. Para quem está chegando agora, eu primeiro não é egoísmo, nada a ver. Se egoísmo tivesse um mantra, não seria o primeiro, seria só eu, e eu não estou falando disso. Eu estou falando de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Fazendo aqui um sampler, um clone de uma frase de Jesus. Ninguém pode dar o que não tem. E a gente fica dando o que não tem fácil, até porque isso é bem visto pela cultura. Então, gente, para não ficar me repetindo, né, tá lançado aí a proposta aqui do nosso Jogando Conversa Dentro, né, jogar titicas de luz no ventilador, né, para que a gente possa botar a cabeça no travesseiro e dar uma elaborada, né? A gente está sendo convidado a um processo de reeducação. A gente precisa passar por esse processo de reeducação. Então, para quem está chegando agora, vai ficar gravado aqui no meu Instagram. Amanhã está no meu canal de vídeos no YouTube. Dá um pulinho lá, porque tem material super legal. E vai estar no meu canal de podcast no Spotify e na Apple. Vai lá, porque também tem material super legal. Tá bom? Só para fazer um merchan final, eu trabalho há 23 anos com uma terapia chamada alinhamento energético, uma terapia brasileira, que tem origem nos povos originários do Brasil. Às terças-feiras, às 20 horas, eu faço uma roda de cura terapêutica com essa terapia. No Carnaval, eu vou estar dando o 17º curso, é o único curso residente imersivo que eu dou ao longo do ano. São 10 dias, num paraíso em Patidofere chamado Monte Caruná, o antigo Espaço Palmares. E eu vou estar fazendo 70 anos nesse 17º curso e vou estar encerrando a minha carreira com essa terapia do alinhamento energético. Eu quero fechar com chave de ouro. E se você for aqui no Saiba Mais, na minha bio, se você for na minha bio, você tem todas as informações. Eu estou cobrando o mesmo valor do ano passado, que eu cobrei esse ano, e vou cobrar o ano que vem. Tá? Eu não aumentei o preço. Então, se você quer aprender uma terapia extremamente poderosa, super interessante, se você não quer ser terapeuta, mas quer passar por 10 dias de um processo terapêutico muito profundo e muito leve, que essa é a grande característica do alinhamento energético, a possibilidade de ser profundo e leve, vem comigo, vem comigo. Pagamento super facilitado, num lugar maravilhoso, primeiro mundo, tem uma chefe de cozinha, alimentação, ponto alto, tá? 10 dias, um curso maravilhoso. Dá uma olhadinha aqui na minha bio e vem comigo. Dá tempo de você pensar, temos 4 meses ainda, tá bom? Então um grande abraço para todo mundo, né? Évora, terça-feira às 20 horas é a Roda de Cura, que não é gravado. YouTube e Spotify é o que acontece na quinta-feira, hoje, tá? Aí vai para o YouTube, vai para o Spotify e vai ficar aqui no Instagram também, tá bom? Então, bom fim de semana para vocês, tá?
E fica esse convite para o Carnaval, para vocês fazerem o que eu estou chamando da minha última dança. Né? São 23 anos ensinando esse trabalho por todo o Brasil e agora está de bom tamanho. Eu estou feliz de encerrar esse ciclo. Estou muito leve, estou muito contente. Já formei alguns professores. No ano que vem eu vou fazer o primeiro, o único e último curso de formação de professores para deixar um legado dessa terapia, tá bom? E aguardo vocês. Um beijo grande e não esquece essa pergunta: você tem sido verdadeiro e justo com você? Responde para você.